Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja e eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui meditando sobre o documento Dominum et Vivificantem, aquele que é Senhor e que dá vida. É uma carta encíclica escrita por São João Paulo II, que esse documento é sobre a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é a que está conosco desde que Jesus ascendeu aos céus, não é? E recebeu toda a glória do Pai. Aí ele enviou o Espírito Santo no dia que era celebrado a festa de Pentecostes, já na época de Jesus, já mais de 2000 anos, né? Quer dizer, longe de nós está já isso há 4000 anos, né? Estou querendo dizer em relação a Moisés. Então era uma festa celebrada já há 2000 anos. Jesus aproveita essa festa que tinha muita gente e envia o Espírito Santo prometido. Esse Espírito que está conosco, né? Até o fim dos tempos, até quando Jesus voltar pela segunda e derradeira vez. Ok? Então é sobre esse Espírito que o Papa, aqui São João Paulo II, escreveu este documento. Nós estamos no segundo capítulo, melhor dizendo, que tem como título O Espírito que convence o mundo quanto ao pecado. E nós estamos num subtítulo, que é o terceiro subtítulo, O Testemunho do Princípio, a realidade original do pecado. Então, o Papa está aqui nos remetendo, né, à cruz de Cristo, aquela rejeição da cruz, rejeição do amor de Deus. Também ele dá como exemplo aqui a rejeição lá de Adão e Eva quanto à oferta que Satanás fez, né? Então, a rejeição de Adão e Eva quanto à verdade de Deus e aceitar a mentira do demônio. Então, até o nosso último programa foi isso aqui que nós tratamos. Agora, hoje, ele vai tratar um pouquinho sobre a criação. Vamos ver aqui. É a partir do parágrafo 34, se você acompanha, se você tem o documento, né, e acompanha aqui o programa através do documento, então é o parágrafo número 34. O Espírito de Deus, que segundo a descrição bíblica da criação pairava sobre as águas, indica o mesmo Espírito que perscruta as profundezas de Deus. Perscruta as profundezas do Pai e do Verbo, Filho, no mistério da criação. Então é o Espírito que está dentro do Pai, está dentro do Filho. É o Espírito que liga o Pai com o Filho. É esse Espírito Santo. É esse Espírito que foi enviado para nós. É o mesmo Espírito que estava na criação. Então veja, é o Espírito que vai dar toda a força para o Filho, que o Filho, né, o Verbo, ele cria todas as coisas porque ele quer cumprir a vontade do Pai. Então, a criação funciona assim. O Pai tem um desejo, criar. Ele quer criar. Ele quer tirar dele, né, toda essa graça que ele tem, toda a sua criação, toda a criatividade, né? Tudo que ele é como Deus, né? Que nós não sabemos como que ele é, não tem como definir Deus. Mas enfim, ele quer então tirar dele como criação, então ele quer criar. Então o Pai quer criar. Bem, o Filho realiza o desejo do Pai, criando as coisas segundo o desejo do Pai. Como é que o Filho cria? Na força, na graça, no poder do Espírito Santo. Então, é a Trindade que cria? Sim, é a Trindade que cria. Porém, o Pai que tem o desejo. O Pai é fonte. O Pai sempre é a fonte. É o mistério fontal que nós chamamos. Então, o Pai é a fonte, ele tem o desejo de criar. O Filho realiza o desejo que o Pai quer criar as coisas. Ele realiza o desejo do Pai. Na força, na graça, no poder do Espírito Santo. Por isso que São João, no capítulo 1, já desde o capítulo 1, versículo 1, ele já vai dizendo ali que tudo foi criado pelo Verbo, né, pelo Filho de Deus. Tudo foi criado por ele e sem ele nada foi feito.
Isso é uma certeza que São João tem. Então veja que tudo foi criado pelo Verbo e agora uma coisa mais interessante, foi criado para o Verbo. Além de ser criado pelo Verbo, foi criado para ele. Por que foi criado para ele? Porque o Pai, Deus que é Pai, ele quer glorificar o Filho. Ele quer dar toda a glória para o Filho, seu Filho único. Ok? Então ele quer que as coisas sejam criadas pelo Filho, mas também para o Filho, como um presente para ele. Olha que coisa bonita, que coisa profunda que a teologia católica ensina para nós. Por isso que São João diz, tudo foi criado por ele e para ele. Olha que interessante. Nós temos que prestar atenção nos mínimos detalhes das palavras que estão na Sagrada Escritura, porque ali se escondem verdadeiros tesouros. Por isso que esse programa, eu fiz questão de colocar, né, inspirado pelo Espírito Santo, claro, inspirado por ele, tesouro da igreja, porque a igreja tem muitos tesouros, mas não tesouro como as pessoas pensam, a igreja é rica, tem muito ouro, tem muito isso, muito aquilo. Não, ninguém está falando disso. Ninguém está falando de riqueza da igreja, riqueza mundana, né, das coisas do mundo, não. Nós estamos falando aqui das graças de Deus que nós temos dentro da igreja, principalmente, né, a sua doutrina. É uma riqueza infinita, meu irmão, minha irmã. Infinita. Por isso que a cantada está aqui fazendo 15 anos, né? Estamos comemorando 15 anos. Por isso que nós estamos trabalhando o tema Estamos só começando, porque já temos 15 anos, mas não estamos cansados, não estamos enjoados, não fizemos nada ainda. 15 anos não fizemos nada. Então estamos só começando. Ok? Então, aqui o Papa é firme também em dizer que esse Espírito que perscruta as profundezas de Deus é o mesmo Espírito, então, que está no Pai, que está no Filho, no mistério da criação. Não é somente, né, ele, o Espírito Santo, não é somente a testemunha direta de seu recíproco amor, do qual deriva a criação, mas ele próprio é esse amor. Então veja, o Espírito Santo é o Espírito Criador, é o Espírito que dá vida. Qual o nome deste documento que nós estamos estudando aqui? Dominum et vivificantem. Aquele que é Senhor e dá a vida. Então quem dá a vida? O Espírito Santo. Ele dá a vida. Veja que Jesus é a vida. Jesus é a vida. Então, quem dá essa vida para nós é o Espírito Santo. Ele que faz permanecer, ele que faz você permanecer dentro da vida eterna que é Jesus. Ele que vai convertendo o seu coração, ele que vai libertando você, ele que vai reanimando você, fortalecendo sua fé, para que você se mantenha em Cristo. Porque se você e eu, se nós não nos mantivermos em Cristo, nós vamos nos manter no pecado, na maldade, na malícia. Nós vamos nos manter aí. A gente perde a vida eterna. Eu e você, nós vamos perder a vida eterna. Então o Espírito Santo tem esse trabalho de me manter e manter você dentro de Cristo, vivendo os valores que Cristo trouxe ao mundo. Quais são esses valores, irmão e irmã? O amor é o primeiro deles. O segundo, o perdão. O terceiro, fraternidade. Considerar todos irmãos. E desses três derivam todo o resto. Você vai fazer. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, ama o próximo, se você consegue perdoar as pessoas e consegue considerá-las irmãos de você, não seus inimigos, então você não vai cometer nenhum pecado, você não vai maltratar a pessoa, você não vai roubar a pessoa, você não vai enganar a pessoa, você não vai querer desejar o mal para ela, mesmo que ela te ofenda, humilhe, porque ela não conhece isso, ela não sabe disso. Então veja, ela vai atingir você, ela vai maltratar você. Então você tem que exercer o dom de Deus. Qual que é o dom de Deus? Perdoar essa pessoa que te ofende, rezar por ela, abençoar essa pessoa e desejar toda a felicidade para ela.
Desejar que ela seja convertida, que ela encontre Jesus e que ela entre no céu primeiro do que você. Nós queremos entrar no céu, não queremos? Eu e você? Mas não tem importância se a gente ficar por último na fila, não tem problema. Entrando tá bom, não é? Entrando tá ótimo. Não importa, nós estamos lá no final da fila. O que importa é que os outros pelos quais nós rezamos, pelos quais nós pregamos, pelos quais nós ensinamos, pelos quais nós demos testemunho de vida cristã católica, que eles entrem na nossa frente. Não tem problema nenhum, mas nenhum mesmo. Nenhum. Eu não me incomodo com isso. Aliás, eu me alegro. Eu me alegro com isso. Quando eu vejo pessoas que fizeram retiros comigo, curso comigo, que ouvem os meus programas, vêm falar comigo: Luiz do céu, eu aprendo bastante, que bênção que é isso, como é bom escutar o que você fala, etc. Eu fico muito feliz, mas não por mim. Por mim, não. Fico feliz por eles, porque eles estão crescendo na fé. Então, o meu desejo é que você cresça na fé, que você se liberte de todo o pecado, que você coma estes documentos, engula eles, né? Eu quero dizer assim, que eles entrem em você, eles entrem e façam vida em você, façam parte da sua vida, da sua história. Que tudo que é ensinado aqui passe a ser a sua vivência, passe a ser o seu cotidiano, o que você faz. Esse é o meu desejo. Sinceramente, do fundo do meu coração. Quem me conhece sabe disso. Desejo do fundo do meu coração que você cresça, que você se liberte. Eu também, claro, quero me libertar, quero crescer na graça de Deus, sempre mais e mais. Nunca me contentar do jeito que eu estou, não. Aliás, eu preciso melhorar muito. Preciso buscar santidade bastante. Mas a minha alegria é que você esteja nesse caminho comigo. Isso sim é minha alegria, ok? Então, da mesma forma que está, não é somente a testemunha direta do seu recíproco amor, do qual deriva a criação, mas ele próprio é esse amor. Quem é essa pessoa? O Espírito Santo. Ele mesmo, como amor, é o eterno dom incriado. O que é o eterno dom incriado? Veja, outro dia eu vou entrar aqui num assunto polêmico, né? Um assunto que a gente não trata geralmente em programas aqui, mas como eu tenho tempo hoje, eu tenho aí ainda 12, 15 minutos, pelo que eu estou olhando aqui no relógio, então dá para mim falar alguma coisa. Por exemplo, esses dias mandaram um WhatsApp para mim, do Papa Francisco, dizendo: olha o que o Papa falou. Ele falou que Deus não existe. Então aparece ali o Papa falando: olha, Deus não existe. Está falando em italiano, né? E daí vem a legenda embaixo. Então pegaram essa palavra dele, essa frase dele: Deus não existe, e jogaram aí para todo mundo. Ó, o nosso Papa está falando bobagem, ele não sabe o que está falando. E criticaram o Papa um monte, Papa Francisco. Ok, daí um amigo meu me mandou esse vídeo e falou: Luiz, está certo isso? Eu falei: então, olha, teológica, essas coisas não são para ser faladas em público assim. Então por isso que eu vou falar hoje, porque eu vou dar tempo de explicar. Deus existe? Olha, tudo que existe é o que é criado. É o que é criado, então existe porque nós conseguimos ver. Nós conseguimos pegar, nós conseguimos entender, ou se nós não pegamos, nós sentimos. Por exemplo, o amor existe? Você não vê o amor andando por aí, não é? Você não vê o amor andando, mas você ama, você sente, é um sentimento. Então existe. Existe. Existe o ódio? Existe também o ódio, porque eu sinto ódio também das pessoas. Existe a raiva? Existe a raiva. Ok, então eu falei de coisas subjetivas. Agora vamos falar de coisa objetiva. Existe o ser humano? Existe, porque olha, eu pego em mim, eu estou me vendo, eu me vejo no espelho, eu vejo você, eu pego você, abraço você, aperto sua mão, então você existe. Ok, existem os peixes? Existem. As aves? Sim. As árvores? Sim, existe. Existe as montanhas, os rios, tudo existe. Por quê? Porque foi criado.
Então, existe porque foi criado. Então, existe. Os anjos existem? Existem. Embora nós não os vejamos, mas temos muitos testemunhos na Sagrada Escritura de que eles existem. Então, acreditamos na Sagrada Escritura? Acredito. Então, o anjo existe, porque foi criado. E Deus existe? Então, aí que está, Deus não existe, porque ele não foi criado. Então, no sentido teológico, Deus não existe, ok? Porque ele não foi criado. Ninguém criou Deus. Está vendo? Por exemplo, o Pai. O Pai é um mistério fontal. Tudo deriva do Pai, tudo vem do Pai. Então, o Pai é a origem. Ah, tá. Então, o Pai, ele gera o Filho. Agora, a geração do Filho, desse Deus que é Pai, é uma geração eterna, porque ele não pode nascer. No dia em que ele nascer, ele é criatura. Ele passa a existir. Entende? Entende o que eu estou dizendo? Quer dizer, então, ele não pode nascer. Como Deus, né? Estou dizendo como Deus. Então, ele é o Filho eternamente gerado pelo Pai. Ah, tá. E o Espírito Santo? Bom, o Espírito Santo é expirado com X, né, na nossa linguagem. Quer dizer, ele é expirado pelo Pai e é expirado pelo Filho. Então ele procede. Ah, tá. Então o Espírito procede do Pai e procede do Filho. O que é proceder? Ele vem do Pai e vem do Filho. Ah, mas ele não é gerado então? Não, ele não é gerado. Se ele fosse gerado, ele também seria filho igual ao Filho de Deus, que é o Verbo. Eu sei que é difícil entender essas coisas. Ok, mas vamos lá, vamos continuar aqui. Então o Espírito Santo não pode ser gerado? Não. Não pode ser gerado porque ele seria também filho. E Deus só tem um filho, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, o Espírito Santo, como não é filho, como não é gerado, então ele é expirado, ele procede, ele vem do Pai e do Filho. Mas essas três pessoas, totalmente distintas, uma é o Pai, outra é o Filho, outra é o Espírito, são totalmente distintas, têm liberdade própria, são pessoas que têm personalidade própria, igual você tem a sua personalidade, eu tenho a minha. Ok? Eles também têm a sua personalidade própria, eles resolvem coisas sozinhos. Acontece que, embora eles tendo personalidade própria, diferente uma do outro, os três têm o mesmo objetivo. O mesmo objetivo. Tudo que um quer fazer, o outro faz. O outro também faz. Então, há uma unanimidade na divindade. E também uma unidade, além de haver uma unanimidade, é uma unidade perfeita. E essa unidade é tão perfeita entre as três pessoas tão distintas que formam um só Deus. Um só Deus em três pessoas. Porém, como Deus, eles não existem. Por quê? Se existissem, nós passaríamos a senti-lo ou a vê-lo. Eles fariam parte do nosso mundo. Mas eles não fazem parte deste mundo. Jesus deixou bem claro para Pilatos: eu não venho deste mundo. Eu não sou deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Tanto é que um dos ladrões, que estava pregado junto com Jesus, falou: olha, quando tu entrares no teu reino, que não é este, lembra-te de mim. Aí ele falou: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então veja, querido irmão, querida irmã. Então esse Deus, a partir do momento que eles passassem a existir, nós poderíamos entendê-los. Não é isso mesmo? Eu poderia entender, assim como eu entendo uma árvore, estudo uma árvore, seu fruto, suas folhas, sei do que ela é feita, tem aí, né, os biólogos que explicam direitinho. Conheço o ser humano, os médicos, né, que estudam por dentro todo o corpo do ser humano, entende direitinho. Então, se Deus existisse da forma que nós existimos, aí nós entenderíamos Deus. Mas como Deus não existe da forma criada, da forma existencial, assim como nós, né? Então,
Para nós, Deus não existe. Então, o que acontece com Deus? Deus, ele é. Então, Deus é? Sim, Deus é. Quando Moisés perguntou para a sarça ardente ali, né, que estava conversando com ele, não é verdade? Deus estava conversando com ele através da sarça. Então, a sarça falava, não é? Perguntou, viu, mas como é que é o seu nome? Como é que eu vou agora descer e falar, eu vi Deus, e agora? Quem é o Senhor? Ele falou, eu sou aquele que sou. E o que é esse eu sou aquele que sou? Então, sintetizando essa frase, eu sou aquele que é. Então, Deus é. Deus não existe, ele é. Ele é o absoluto. Ele é o Senhor de tudo. Mas ninguém consegue ver Deus, entender Deus, conhecer Deus do jeito que ele é como divino. Não. Agora vem uma segunda parte. Nós só vamos conhecer esse Deus do jeito que ele é quando nós chegarmos ao céu e for dada para nós o prêmio principal do céu, o prêmio mais maravilhoso que possa existir no céu, que se chama visão beatífica. Então todos olharão para Deus. E esse olhar para Deus será eterno. Nós nunca vamos cansar de olhar para Deus. Nunca, porque Deus é tão maravilhoso que nós não temos ideia, não é? Mas a igreja afirma categoricamente que Deus é tão maravilhoso que nós vamos ficar olhando e contemplando Deus a eternidade toda e nunca vamos nos cansar e vamos louvar esse Deus pelo que ele é. Aí que está o é. Pelo que ele é como Deus, não como criatura. Por isso que ele não existe como criatura. Então, como criatura, Deus não existe, não pode existir. Veja, se o filho dele nascer, pronto, ele já é criatura. Por isso que ele não pode nascer. Ok? Então veja, querido irmão, que uma frasezinha tirada fora do contexto vira um pretexto. Então, o que aconteceu com o Papa? Ele estava dando certamente um curso ali sobre teologia, eu não sei o que o Papa estava fazendo naquele vídeo. E tiraram um trecho do que ele falou. Deus não existe. Então, o texto, esse pequeno texto, uma frasezinha, fora do contexto, quer dizer, logicamente, certamente ele teve que explicar aquilo ali como eu estou tentando explicar aqui para você, fora de uma aula de teologia. Claro que eu teria que explicar para você muito, muito mais. Teria que explicar às pessoas a Santíssima Trindade, como é que a gente consegue absorver, né, o que é isso. Claro que nós teríamos que ficar muito tempo aqui conversando. Mas eu creio que o Papa também conversou bastante com as pessoas que ele estava falando ali naquele vídeo. Só que não fizeram isso. Não colocaram o vídeo inteiro. Tiraram uma parte só para prejudicar o Papa. Aí é diferente. Então o texto fora do contexto vira um pretexto. Por isso que os nossos irmãos, os protestantes, são nossos irmãos. Também amam a Cristo, servem a Cristo, tudo bem. Não vamos discutir isso não. Mas, como eles são originários de Lutero, do luteranismo, Lutero ensinava no século XVI que ninguém tem que ensinar o outro quanto às coisas da Bíblia. Por quê? Porque Lutero renunciou ao magistério da igreja. Lutero renunciou à tradição da igreja. Ficou sola escritura, ele dizia, sola escritura, quer dizer, só a escritura nos basta. Mentira. Mentira isso. A nossa fé católica, a nossa fé verdadeira, ela tem como base, como pé, a Sagrada Escritura, o magistério da igreja. Magister em grego é professor, aquele que ensina. Então, magistério que ensina, e tem a tradição que vem desde os apóstolos até hoje. Então a igreja não pode se separar de nenhum desses três. Se ela se separar de um desses três, ela cai, a nossa fé cai. Fica manca, não é verdade? Mesma coisa que você corta o mindinho seu fora. O dedo mindinho do pé é tão pequenininho, não presta para nada, vou cortar ele. Corta ele, corta. Você não vai parar em pé.
Entende? Então isso que nós temos que prestar atenção. Já o protestantismo, ele é fundamentalista. Por que é fundamentalista? Porque ele trabalha uma frase ali do evangelho e não importa o contexto, importa aquela frase. Ele vai viver aquele versículo do evangelho. Veja que nas santas missas, o que acontece? Acontece um contexto. Na Santa Missa nada é fora do contexto. Por quê? Porque eles pegam uma leitura do Antigo Testamento, eles pegam uma leitura das cartas, depois eles pegam o Salmo, correspondente àquelas duas leituras, e depois o Evangelho que vai fechar aquelas três leituras. Então, isso é um contexto. Uma está ligada na outra, Antigo Testamento com o Novo Testamento, com o Evangelho, com o Salmo, tudo ligadinho. Então, isso é um contexto. Então, por isso que para entender essas coisas sagradas, essas coisas divinas, nós temos que estar em contextos, não apenas um texto separado. Então, essa doutrina, muitas vezes protestante, infelizmente acontece ainda, não deveria mais acontecer, mas acontece ainda, apesar que muitos teólogos protestantes entendem isso maravilhosamente bem, estão indo bem nos seus estudos, ótimo. Mas ainda há essa prática protestante de ficar com um versículo e todo o contexto não importa. Então isso chama-se fundamentalismo religioso, ok? Então, quanto à Trindade, quanto a existir, esse Deus não existir, então, será que eu consegui me expressar bem? Se você tiver dúvidas, mande recado para mim, pelo WhatsApp, pelo e-mail, fale comigo, não tem problema, não é? Mas Deus não existe nesse sentido, né, de criação, porque então nós entenderíamos como Deus é, e nós não podemos entender. O mistério divino não nos foi revelado, não foi aberto para nós, é um mistério, permanece um mistério e permanecerá até a vida eterna. Ok? Bem, já estouramos até o nosso tempo aqui, querido irmão, querida irmã, vamos agradecer a nossa Mãe Santíssima, para que ela reze por nós, para que sejamos homens e mulheres firmes na fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser. E não se esqueça, Cantata FM 104,5, a frequência do amor de Deus. 15 anos de evangelização e estamos só começando, ok?